Boa noite, eu sou a Dani e esta é a Odisseia de Homero, adaptação livre da obra disponível em domínio público. Canto 11. Odisseu viaja ao Hades. Levamos nosso barco ao mar e subimos a bordo, chorando em grande aflição. O vento enviado por Circe de belas tranças enfunou as velas e durante todo o dia conduziu nossa nau. Era noite quando o barco chegou aos confins da terra, onde os raios do sol não iluminam e uma noite sombria perdura sobre os mortais que ali vivem. Desembarcamos em uma terra nevoenta e seguimos até o lugar indicado pela deusa. Segui todas as instruções de Circe, pedindo em minhas preces o desejado retorno para Ítaca. Assim que degolei os animais sobre a cavidade da fossa, as sombras dos mortos, que chegavam de todos os lados, começaram a se agitar. Seu alarido era tamanho que nos assustou. Ordenei aos meus homens que queimassem a carne dos animais em honra de Hades e Perséfone. Enquanto isso, com minha espada, eu afastava as sombras que se aproximavam, em busca do sangue derramado sobre a fossa, pois elas não podiam provar o sangue antes de Tirésias. A primeira sombra que vimos foi a de nosso companheiro Eupenor, morto no palácio de Circe, a quem não havíamos dado sepultura. Perguntei como ele, usando apenas os pés, havia chegado ali tão depressa, antes de nós, que viajávamos em um barco veloz. Eupenor me respondeu que, após beber muito vinho, havia caído do teto do palácio e quebrado o pescoço. Suplicou, em nome de todos os que eu mais amava, meu pai, minha mãe, minha esposa e meu filho, que ao voltar à ilha de Circe, não deixasse seu corpo sem sepultura. Pediu para queimá-lo com suas armas, erguer com pedras um túmulo à beira do mar e enfiar um remo entre as pedras. Respondi que faria tudo o que ele me pedia. Surgiu então a sombra de minha mãe, Anticleia, a quem havia deixado viva ao partir para a Troia. Chorei ao vê-la, mas embora meu coração estivesse aflito, não permiti que ela se aproximasse do sangue antes da chegada de Tirésias. Afinal, a sombra do adivinho se aproximou, empunhando um cetro de ouro. Ele me reconheceu, pediu que desviasse a ponta da minha espada e, após beber o sangue, disse: Desejas voltar, Odisseu, mas não será fácil. O Deus que faz tremer a terra está cheio de cólera, pois cegaste o seu filho. Mas ainda poderás chegar à pátria depois de muito sofrimento. Deves agir com cautela, assim como teus companheiros, quando aportarem à ilha do Tridente, onde pastam os rebanhos de Hélio, o sol, que tudo ouve e tudo vê. Se não tocares nesse gado, voltarás para Ítaca. Mas, se algum animal for morto, perderás o barco e os amigos. Se escapares, vais encontrar tua casa invadida por homens arrogantes, que assediam tua esposa e devoram os teus bens. Mas com astúcia e força matarás a todos. Livre dos pretendentes, pega um remo e caminha até encontrares homens que nunca viram o mar e comem alimento sem sal. Quando alguém disser que o teu remo é uma pá, finca no solo a lâmina do remo e oferece sacrifícios ao Deus dos mares.
Volta em seguida à tua casa e sacrifica a todos os deuses imortais. Quando a velhice te enfraquecer, tua morte será suave entre os que te amam. Essa é a minha previsão. Após suas palavras, perguntei sobre minha mãe, que continuava imóvel e em silêncio, desejosa do sangue. O que deveria fazer para que ela me reconhecesse? Antes de voltar à mansão de Hades, Tiresias revelou que se eu deixasse uma sombra se aproximar do sangue, poderia conversar com ela. Quando minha mãe se aproximou e bebeu o sangue negro, ela me reconheceu. Entre soluços, perguntou como eu havia chegado ali e se estivera antes em meu palácio. Eu lhe disse que ainda não chegara a Ítaca e estava no Hades para consultar Tiresias. Pedi que me falasse de sua morte e me desse notícias de meu pai, meu filho, meus bens e minha esposa. Quis saber se Penélope cuidava de meu filho e dos meus bens, ou se havia se casado outra vez. Minha mãe respondeu que minha esposa ainda me esperava, e Telêmaco administrava meus bens. Meu pai vivia no campo, consumido pela tristeza, esperando meu regresso. Quanto a ela mesma, disse que suas preocupações e a saudade que sentia de mim, seu filho, haviam causado sua morte. Por 3 vezes tentei abraçar minha mãe, mas ela se afastou de mim, como uma imagem de sonho. Com o coração dolorido, perguntei por que fugia de meus abraços. Seria somente uma imagem enviada por Perséfone para aumentar minha dor? Minha mãe respondeu que aquela era a condição de um mortal, quando a vida o abandonava. Os nervos não mais sustentavam as carnes e os ossos. Quanto à alma, ela se desprendia e voava, como em um sonho. Em seguida, disse que eu deveria apressar o meu retorno. Então, mulheres enviadas por Perséfone se aproximaram para beber o negro sangue. Vi Tiro, de nobre nascimento, amada por Poseidon, de quem teve 2 filhos, grandes reis, e Antíope, amada por Zeus, que gerou 2 filhos, Anfíon e Zeto, fundadores de Tebas de 7 portas. Depois eu vi Alquimena, mulher de Anfitrião, que foi amada por Zeus e concebeu o corajoso Hércules, de coração de leão. Vi também a bela Jocasta, mãe de Édipo, o infeliz que matou o pai e casou-se com a mãe, ignorando os crimes que cometia. Também vi Clóris, escolhida por Neleu por sua formosura. Ela reinou em Pilo e teve filhos ilustres, como Nestor. Vi Leda, esposa de Tíndaro, Fedra, Ariadne e a odiosa Erifila, que trocou seu marido por ouro. Mas agora é hora de dormir. Meu retorno deve ser preparado por vós e pelos deuses. Com isso, Odisseu interrompeu seu relato. No Palácio Sombrio, os ouvintes permaneceram calados, arrebatados pela maravilhosa narrativa. Arete, de níveos braços, quebrou o silêncio. Dirigindo-se aos feácios, lembrou que, embora Odisseu fosse seu hóspede, todos deveriam participar daquela honra e presenteá-lo com generosidade. O rei Alcino confirmou as palavras da rainha, e seu convite para o herói ficar por mais um dia foi o aceito. Depois de elogiar a eloquência do estrangeiro, o rei Alcino disse que a noite era longa
Não tinham hora para dormir. Pediu ao hóspede para continuar suas narrativas divinas, falando dos heróis encontrados no Hades. Em resposta ao rei, Odisseu continuou sua narrativa. Contou que depois de Perséfone dispersar as sombras das mulheres, aproximou-se Agamenon. Assim que bebeu o sangue negro, ele me reconheceu e, em lágrimas, contou que sua mulher o havia assassinado no palácio com a ajuda do amante, assim que retornara de Troia. Depois de me alertar contra as mulheres, perguntou-me se sabia algo sobre seu filho, Orestes, mas não pude lhe dar nenhuma notícia. Conversávamos entre lágrimas quando se aproximaram as sombras de Aquiles e de outros heróis. Aquiles me reconheceu e perguntou o que me levara a descer ao Hades. Contei minhas desventuras e disse que ninguém havia sido mais feliz do que ele, pois enquanto estava vivo, era honrado por todos como a um deus, e depois de sua morte, reinava sobre os mortos. Ele então me respondeu que preferia trabalhar na lavoura como escravo, ou ser um miserável, sem nada de seu, mas estar vivo sobre a terra, do que ser um rei entre os mortos. Pediu notícias de antigos companheiros e eu lhe disse o que sabia sobre eles. Vi ainda outros heróis e grandes reis do passado. Vi Minos, o juiz das sombras dos mortos. Tântalo, condenado ao suplício da sede eterna e da fome sem fim. Vi Sísifo, em seu infindável trabalho de erguer uma enorme pedra pela encosta de uma colina. Em seguida, vi Hércules, ou melhor, sua sombra, entre os deuses imortais, participando de um belo banquete. Ao seu redor, as sombras esvoaçavam como aves. Hércules me reconheceu. Dirigiu-se a mim e disse que ele também, em vida, descera ao Hades. Eu queria ter ficado ali por mais tempo, para ver os heróis do passado, como Teseu e outros filhos dos deuses, mas as sombras dos mortos começaram a soltar gritos horríveis. Pensando que Perséfone poderia enviar a cabeça da terrível Górgona, voltei correndo ao barco e ordenei que meus companheiros soltassem as amarras. A corrente nos levou pelo rio Oceano e nos afastamos, ao sabor de uma brisa amiga. Campo 12. Os perigos do mar. Quando nosso barco deixou a corrente do rio Oceano e chegou à ilha de Eeia, mandei meus companheiros buscarem o corpo de Elpenor, para cumprirmos os ritos fúnebres assim que a divina aurora surgisse no céu. Circe nos levou pão, carne, vinho, avisando que devíamos nos alimentar, pois partiríamos no dia seguinte de madrugada. Ao anoitecer, Circe se deitou ao meu lado e pediu que lhe contasse tudo o que havia acontecido na viagem. Então ela me indicou a rota que devíamos seguir e deu as informações necessárias que precisávamos para voltar em segurança. Circe contou que as sereias seriam nossa primeira prova. Com o corpo de ave e cabeça de mulher, elas atraíam com seu canto os que navegavam próximo ao prado onde viviam, cercadas pelos ossos daqueles que devoravam. Quem se entregasse ao canto das sereias jamais retornaria ao lar para ser abraçado pela mulher e rever seus filhos. Ela disse que devíamos tampar os ouvidos com cera amolecida para não ouvirmos seu canto. Mas se eu quisesse ouvi-las, devia pedir aos homens que me amarrassem fortemente ao mastro do navio. Quando as sereias ficassem para trás, eu teria que escolher entre dois caminhos. De um lado se erguiam 2 rochedos enormes,
que, ao se moverem, esmagam aves, barcos e tudo que tenta passar entre eles. Disse a deusa: um desses rochedos, que de tão alto toca o céu, tem uma caverna. É para onde deves dirigir a tua nave. Lá vive a terrível Sila, um monstro de 6 cabeças, com dentes mortais. Sobre a outra pedra, de tamanho bem menor, há uma figueira grande e frondosa. Ao pé dessa rocha está Caríbides, que 3 vezes por dia expele e absorve a água do mar com um ruído espantoso. Não deves estar próximo a Caríbides quando ela absorver a água. Por isso, é melhor passares por Sila, onde perderás 6 homens. Mas poderás seguir em frente com os teus outros companheiros. Depois disso, a deusa de belas tranças disse que chegaríamos a uma ilha, onde pastam os grandes rebanhos de vacas e de ovelhas do deus Hélio. Então ela nos avisou: se não fizerem mal aos animais, chegarão à tua pátria. Mas, se as reses forem maltratadas, só tu voltarás à tua casa, depois de perder o teu barco e os teus companheiros. A deusa assim falou, e logo surgiu a aurora em seu trono de ouro. Circe se retirou para o palácio, no interior da ilha, e eu voltei ao barco para preparar nossa partida. Os homens içaram a vela, soltaram as amarras da popa e levantaram espuma do mar com seus remos. Partimos, afinal, com um vento propício, enviado por Circe. Contei aos homens o que a deusa havia me revelado, e, algum tempo depois, nos aproximamos dos rochedos das sereias. Amoleci ao sol um pouco de cera de abelhas e coloquei nos ouvidos dos meus companheiros. Em seguida, mandei que me amarrassem ao mastro do barco, pois queria ouvir o canto das sereias, sem o perigo de ser atraído por elas. Quando nosso barco passava, movido pela força dos remos, as sereias nos perceberam e nos chamaram com sua voz harmoniosa, dizendo que seu canto nos traria revelações. Com movimentos de cabeça, pedi aos homens para me soltarem, mas eles me prenderam ainda mais fortemente. Só quando nos afastamos das sereias, os meus companheiros retiraram a cera dos ouvidos e me libertaram das cordas. Pouco depois, em meio à cerração, vi erguer-se uma assombrosa onda e ouvimos grande estrondo. Os remos voaram das mãos dos remadores e caíram na água, nos deixando à deriva. Correndo de um lado para o outro, eu tentava animar cada um de meus companheiros, dizendo que Zeus haveria de permitir nossa sobrevivência. Nada lhes contei sobre Sila, e enquanto passávamos diante do penhasco, por mais que procurasse, não conseguia vê-la entre as pedras. Navegamos adiante, angustiados, atravessando o estreito. De um lado Sila, de outro a terrível Caríbides. Os homens estavam pálidos de terror, pois temiam ser tragados por Caríbides. Nesse momento, as cabeças de Sila se lançaram dos rochedos, arrebatando 6 dos meus homens. Eu os vi sendo içados em direção às pedras, enquanto gritavam meu nome. De tudo que vi nos caminhos do mar, nada foi mais terrível. Depois de escapar das rochas, de Caríbides e Sila, chegamos a uma ilha, onde pastavam vacas esplêndidas, de largas testas, e as numerosas ovelhas do deus Hélio. Lembrei-me dos conselhos de Tiresias e de Circe,
e contei aos meus companheiros sobre o que ambos haviam dito. A ilha de Hélio devia ser evitada, pois ali nos aguardava terrível desgraça. Meus companheiros, no entanto, insistiram em aportar, para passarmos a noite em terra. Como estava só contra todos, concordei, mas exigi que jurassem. Se encontrassem vacas ou ovelhas, teriam de deixá-las de lado e se alimentar com aquilo que Circe nos dera para a viagem. Eles juraram, cozinharam a refeição, choraram pelos companheiros mortos e adormeceram na praia. Próximo do amanhecer, Zeus, o que amontou as nuvens, ergueu uma tempestade assustadora. Levamos o barco para uma gruta, morada de ninfas, e eu voltei a lembrar aos meus companheiros, para reforçar a ordem anterior, que deviam se servir do que tínhamos no barco, pois os animais da ilha eram de Hélio, o deus Sol, aquele que tudo vê e tudo ouve. Durante todo o mês, sopraram ventos desfavoráveis. Enquanto meus companheiros tiveram pão e vinho, pouparam as vacas. E quando acabaram todos os outros alimentos, começaram a buscar na caça e na pesca o que comer. Caminhei até uma fonte, onde clamei aos deuses que me mostrassem o caminho de volta. E eles derramaram sono sobre meus olhos. Enquanto isso, movidos pela fome, os homens haviam decidido sacrificar as vacas do deus. Ao voltar ao barco, senti o cheiro da carne assando e me apressei. Meus companheiros haviam matado as vacas mais gordas de Hélio. Então eu os repreendi, mas sabia que tudo estava perdido e que não havia mais o que fazer. Durante 6 dias, eles se banquetearam, e no 7º dia, Zeus enviou um vento mais brando e pudemos embarcar. Soube depois, por Calipso, que Hélio havia ameaçado deixar de brilhar sobre o mundo se os meus companheiros não fossem castigados. Foi então que Zeus decidiu fulminar o meu barco. Abandonamos a ilha e começamos a navegar. Quando em volta de nós só havia a imensidão do mar, Zeus enviou uma nuvem negra que obscureceu as águas e uma grande tempestade se formou. A violência do vento quebrou o mastro, que caiu sobre o crânio do piloto e o matou. Seu corpo afundou no mar e sua alma se desprendeu das carnes e dos ossos. Outro raio, lançado sobre a quilha, fez com que o barco girasse sobre si mesmo, arremessando os meus companheiros às ondas. E assim, os deuses lhes negaram o regresso à pátria. Continuei no convés, andando de um lado para o outro, enquanto a violência das ondas desmanchava o barco. Juntei partes do mastro e da quilha, improvisando uma jangada, e me deixei levar pelas ondas. Por toda a noite vaguei sobre os abismos do mar. Quando o sol se ergueu, cheguei aos penhascos de Sila e da terrível Caríbdes, quando o monstro começava a sugar a água do mar. Dei um salto e me atirei à alta figueira, agarrando-me nela como um morcego. Fiquei ali, colado à árvore, até que o monstro devolveu o mastro e a quilha do meu barco. Então me soltei, caí na água e nadei até as madeiras do barco. Sentado sobre elas, remei com minhas próprias mãos. Zeus, pai dos homens e dos deuses, não permitiu que Sila me avistasse, e assim escapei da morte. Por 9 dias fui arrastado pelas ondas. No 10º dia,
os deuses me fizeram chegar à ilha Ogígia, onde vive Calipso de belas tranças, a deusa terrível, de linguagem humana, que me recebeu em seu leito e cuidou de mim. Mas devo repetir essa narrativa? Pois já a contei em teu palácio e não gostaria de voltar ao mesmo assunto. Canto 13. Retorno de Odisseu a Ítaca. Odisseu terminou sua narrativa. Os ouvintes, encantados, permaneceram imóveis na sala cheia de sombras. Enfim, o rei Alcino ergueu a voz, pedindo a ajuda de seus convidados para que Odisseu voltasse à pátria, e prometeu mais presentes, pagos por todo o povo feácio. O rei foi aplaudido, e depois disso cada um seguiu para sua casa. Assim que a aurora estendeu seus dedos rosados no céu, os feácios levaram os presentes de Odisseu até o barco. O rei Alcino percorria o convés, orientando o trabalho, para que os volumes ficassem bem guardados debaixo dos bancos e não perturbassem os movimentos dos remadores durante a viagem. Em seguida, se dirigiram ao palácio, onde Alcino sacrificou um touro em honra de Zeus, o deus das nuvens escuras. Seguiu-se um grande banquete, alegrado pelo canto do aedo Demódoco. A cada momento, Odisseu observava o sol, desejando que logo baixasse no horizonte. Quando o sol se pôs, Odisseu dirigiu-se aos feácios, agradecendo pelo transporte no barco e pelos presentes recebidos. Em seguida, dirigindo-se a Alcino, voltou a agradecer os presentes e a viagem de recondução à sua pátria, despedindo-se com palavras de gratidão. Peço aos deuses celestes que me permitam um feliz retorno e que minha esposa e meus parentes estejam bem. Aos que ficam, peço as bênçãos dos deuses, para que possam trazer alegria a vossas esposas e a vossos filhos. Que os deuses lhes concedam muita prosperidade e proteção contra todo o mal. O vinho foi servido, e todas as mãos se ergueram para agradecer aos deuses. Odisseu, levantando-se, disse à rainha Arete: Viva sempre feliz, rainha, até o momento em que venham a velhice e a morte, destino final de todos os humanos. Vou partir. Faço votos de que vivas feliz neste palácio para sempre, ao lado dos teus filhos, de teu povo e do rei Alcino. Odisseu atravessou a soleira da porta, acompanhado por um arauto que o guiou até o barco. Atrás dele iam escravas levando pão, vinho, uma túnica, um manto e uma arca. Os marinheiros estenderam mantas no convés do barco, para que o herói pudesse descansar, e ali Odisseu se acomodou. Assim que começou a viagem, o herói dormiu profundamente. Os remadores conduziam o barco com rapidez, deixando um rastro de espuma ao cortar as ondas. Quando se ergueu a estrela mais brilhante, que anuncia a luz da aurora, o barco chegou à ilha. Em Ítaca, há um porto de Fórcis, o velho do mar. O porto é formado por duas pontas de rochas altas e escarpadas que avançam para o mar, protegendo a enseada das grandes ondas levantadas pela força dos ventos. Ali, os barcos podem aportar sem amarras, em águas tranquilas. Na entrada do porto, se vê uma oliveira de grandes ramos, e ao fundo, uma gruta sombria, com sagradas ninfas chamadas náiades. Na gruta, há vasos de pedra, onde as abelhas fabricam mel. E grandes teares, também de pedra, para que as ninfas possam tecer belíssimos tecidos, tingidos de púrpura marinha. Um encanto para os olhos dos mortais.
A água jorra de uma fonte que jamais deixa de correr. 2 entradas tem a gruta, uma para os homens mortais, outra para os deuses imortais. Os feácios entraram nesse porto, desembarcaram Odisseu ainda adormecido, e todos os preciosos presentes recebidos pelo herói, colocando-os junto à oliveira. Depois disso, voltaram para sua terra. No entanto, Poseidon, o que faz tremer a terra, não havia se esquecido das ofensas de Odisseu. Foi procurar Zeus, queixando-se dos deuses e também dos feácios, que além de levar Odisseu de volta a Ítaca, ainda o haviam presenteado com grandes riquezas. Disse que desejava punir esse povo que o desagradara, afundando o barco com seus remadores para que parassem de transportar pessoas. Também ocultaria a cidade, atrás de um grande monte. Zeus teve outra ideia, e disse que Poseidon devia transformar o barco em um rochedo, para que os feácios da praia vissem o prodígio e se enchessem de temor. Assim fez Poseidon, e transformou o barco em pedra. Diante da terrível cena, o rei Alcino revelou que uma antiga profecia acabara de se realizar. Por transportarem todo tipo de homem, os feácios veriam um de seus barcos naufragar próximo ao porto e sua cidade seria oculta por uma grande montanha. Então o rei ordenou que sacrificassem 12 bois escolhidos, para que o deus se acalmasse e não ocultasse a cidade. Enquanto os feácios preparavam os touros e faziam preces a Poseidon, Odisseu despertou de seu profundo sono, mas não reconheceu o lugar, pois a deusa Atena espalhara uma névoa ao seu redor para protegê-lo. Diante de uma paisagem que lhe parecia estranha, Odisseu pensou que havia sido enganado pelos feácios. Lamentando-se novamente, resolveu contar os presentes, pois temia ter sido roubado. Após a conferência, vendo que tudo estava certo, começou a se afligir, ao ver que precisava encontrar um lugar para esconder o seu tesouro. Ainda chorava, caminhando pela praia, quando Atena se aproximou, sob a forma de um jovem pastor. Odisseu foi ao seu encontro e perguntou que terra era aquela. Atena, a deusa de olhos brilhantes, respondeu que era a ilha de Ítaca, fazendo o herói muito se alegrar. Astucioso, Odisseu disse que ouvira falar de Ítaca em muitos lugares, até mesmo em Creta, sua terra. Contou que chegara ali sozinho, com suas riquezas, depois de deixar o resto de seus bens a seus filhos. Disse também que havia matado um homem, pois ele tentara roubar o tesouro que trouxera de Troia. Depois do crime, embarcara em um barco fenício com destino a Pilo, mas o vento os desviara de sua rota e acabaram aportando naquele lugar, onde a tripulação o havia deixado, adormecido com suas riquezas. Atena, a deusa de olhos brilhantes, o afagou com a mão. Transformando-se em uma linda jovem, disse sorrindo: quem poderia te superar em inventar artimanhas e truques? Nenhum deus seria tão bom em armar trapaças. Nem em tua terra deixas de lado essas histórias mentirosas? O certo é que ambos sabemos tirar vantagem da astúcia. Não reconheces Palas Atena, a filha de Zeus? Então a deusa falou sobre as dificuldades que ele encontraria e o alertou sobre a necessidade de se manter em silêncio. Odisseu agradeceu sua proteção constante e disse que era muito difícil para o mortal reconhecê-la, pois a deusa tomava diferentes formas. Atena, de olhos de coruja, respondeu que ele era um homem astucioso e por isso o amava.
Então a deusa afastou a névoa e Odisseu pôde ver o porto de Fórcis e a caverna das ninfas. Muito feliz, ele beijou o solo de Ítaca, orou às ninfas náiades e prometeu trazer oferendas. Atena ajudou Odisseu a esconder seu tesouro na caverna, e, em seguida, sentaram-se ao pé da oliveira para planejarem juntos a morte dos orgulhosos pretendentes. Atena contou a Odisseu que homens arrogantes haviam invadido seu palácio e cortejavam sua esposa, lhe oferecendo presentes. Penélope aguardava a volta do marido, chorando sem cessar, mas continuava alimentando a esperança de todos eles. Odisseu se angustiou, achando que teria o mesmo fim de Agamenon, assassinado ao chegar em sua casa, e pediu ajuda. Contigo, deusa, com tua força divina, poderei enfrentar até 300 guerreiros. Atena garantiu que ficaria ao lado de Odisseu para ajudá-lo a vencer os pretendentes. Disse que o tornaria irreconhecível para todos os mortais, enrugando a sua pele e tornando branco o seu cabelo. Depois o cobriria de farrapos para que parecesse desprezível a todos os pretendentes. Recomendou que procurasse o guardador de porcos, um escravo de confiança, e se informasse sobre o que acontecia no palácio. Em seguida, a deusa disse que iria se encontrar com Telêmaco e conduzi-lo de volta para casa. Odisseu perguntou a Atena qual a razão de enviar o rapaz em uma viagem. Ela era uma deusa que tudo sabia. Se tinha conhecimento de seu retorno, por que não contar a Telêmaco? Atena disse que o rapaz precisava viajar para se tornar conhecido. Também contou que os pretendentes haviam armado uma emboscada para Telêmaco, mas que nada lhe aconteceria. A deusa tocou Odisseu com sua varinha e o transformou em um homem velho, vestido com uma túnica esfarrapada e coberto com uma pele de cervo. Por fim, Atena partiu ao encontro do filho de Odisseu.